Até com a boca, que é a cachorra dela. Terceira vez que nós temos o estúdio coletivo aqui, com muito prazer. Eles vieram a primeira vez em 2008, veio a Vanessa e o Marcelo. Aí em 2010 veio a Vanessa e o Renato, né? E agora temos a Vanessa e o Fábio. Muito obrigada. Daqui a 2 anos eles voltam, já confirmamos confirmadíssimos parceiros nossos queridos do curso. Daí eu lembro da primeira vez que eu falei com eles, o contato foi primeiro com a Vanessa mesmo, que eu conversei com ela por e-mail. Rapidamente, lá em 2008, já topou, já adorou a ideia. Então, quer dizer, a cada 2 anos a gente está junto aí, vendo, torcendo, gostando, os alunos cada vez sendo mais empolgados com essa área, querendo criar, o senhor estava comentando com ela, sendo inspirados por eles para criar os seus estúdios, as suas agências, trabalhar na área de design. E isso é muito bacana, por isso que pessoas assim, estúdios assim, com esse gás, com essa maneira de pensar, é sempre muito importante que vocês estejam aqui com a gente, para a gente trocar essa ideia. Então, com vocês, estúdio coletivo, Vanessa, tá. Fico com vergonha, gente. Não, fora se a Vanessa e alguém, tipo, chata, né? Quer ficar apagado isso? Ah, eu queria. Bom, primeiro eu queria dizer que a recíproca é verdadeira. A gente veio de novo porque a gente gosta, tá? A gente gosta muito de vir dar palestra aqui, porque os alunos ficam amigos da gente, conversando com a gente pelo Gtalk, pelo Facebook depois. E a primeira vez que a gente veio aqui, a gente nem usava o Facebook direito, né? Acende aí. Não, tá bom assim, eu gosto de ficar no escuro. Enfim, somos nós 4, o estúdio coletivo. Não, tá ok. Eu, o Marcelo, que já veio comigo, o Davi e o Fábio. Isso cabe um pouco quando a gente dá a palestra não em São Paulo, né? Esse vídeo mostra um pouco de porquê do nome do estúdio coletivo, que é essa coisa paulistana, multidisciplinar, voltada para o ônibus e não para o coletivo de artistas. Algumas pessoas que estão aqui que já viram outra palestra, a gente mudou um pouquinho para apresentar para vocês. A gente vai falar um pouco da história para quem não conhece a gente. Aqui está escolhendo por que a gente escolheu design. A gente estudava na faculdade, assim que nem vocês, e começou em 2000, entramos na faculdade de design digital, e a gente tinha muito gosto em comum pelo design gráfico, por quadrinhos, filme, cinema, aquela coisa nostálgica por causa da infância dos anos 80, e a gente começou a conversar. A gente tinha uns empregos que a gente odiava. Eu diagramava bula de remédio, que é muita emoção, né, gente? Todo dia uma emoção nova. O Fábio trabalhava num laboratório médico, na AstraZeneca, né, uma parte ligada ao marketing. O Marcelo fazia banner da Globo.com, passava o dia inteiro baixando música sem fazer porra nenhuma. E o Davi era o único que trabalhava um pouco mais na área, que era ilustrador de estampa para a Cavaleira. E a gente resolveu se juntar e fazer um TCC sobre cinema, que é uma matéria que a gente gostava muito. E a primeira ideia que a gente teve, genial, foi de fazer o TCC sobre o Matrix. E aí um professor nosso olhou para a gente e falou: por que vocês querem fazer isso? Estava acabando de lançar o 2, que é aquela bosta de filme, né, gente? O primeiro é bom, vocês assistiram Matrix? O primeiro, na nossa época, quando a gente foi ver no cinema, era tipo um revolucionário, aquelas câmeras e tal. Hoje, se você vai ver HD, você acha uma merda. Mas na época era legal. E aí, o Marcelo, que era o nosso sócio, que é fascinado em filme de guerra, falou: por que vocês não vão fazer isso para Apocalipse Now? Alguém já assistiu Apocalipse Now aqui? Cada vez tem menos gente, vocês têm que assistir Apocalipse Now, é muito bom. Vai entregando a idade quem levanta a mão. E a gente fez um paralelo sobre o filme, o livro e um CD-ROM que tinha a história da Guerra do Vietnã.
Quer falar um pouco? Faça um desengajo aqui, você não fala nada. Então tá, pode ir. Aí, quando a gente começou, a Márcia fala dessa coisa da inspiração, que nada é impossível. Quando eu virei para minha mãe e falei, eu vou pedir demissão e vou abrir uma empresa, ela quase morreu. Achei que ia ser o último dia que eu fosse ver ela. Meu Deus, você vai largar o seu salário de R$500 para abrir uma empresa? E eu falei, sei lá, né, mãe, eu ia dar uma pensada nisso. E eu odiava o que eu fazia, eu ganhava mal, quer dizer, não tinha nenhum motivo para eu continuar ali, mas muitas pessoas foram contra, por conta da estabilidade, de achar que você abrir uma empresa, você cair num abismo e você não sabe o que vai acontecer. Realmente é um pouco disso. Os primeiros anos, a primeira sala que a gente tinha, ela tinha uma bancada, não tinha janela. A gente sempre conta essa história, é verdade, tinha uns gatos que moravam em cima e eles faziam xixi no telhado, o xixi caía dentro da sala. Na nossa cabeça, mais precisamente. E não sei se vocês conhecem o cheiro de xixi de gato, é tipo o cheiro de sovaco, né? Nojento. E a gente trabalhava ali, tipo, com os frilas que a gente tinha e era assim, meio infernal. Esse é o nosso primeiro cliente, revista Festas Infantis. Então a gente fazia Sandy Júnior cover, Cinderela cover, Mickey cover, ninguém era de verdade nessa revista. E foi o primeiro site que a gente fez, que, por incrível que pareça, o meu sócio Marcelo, ele é meio bichinha para apresentação, então ele fez essa nova, e ele tirou porque eu e o Fábio, a gente tinha colocado um tenso, porque o site é o mesmo até hoje. Os caras mantiveram o mesmo site em flash. Eu falo que eu fiz essa animação, depois vocês veem que o Fábio fez. Não, deixa eu mostrar. Ninguém, design não é só glamour, né, gente? Tem revista Festas. E quem fazia a revista Festas era eu. E esse foi o meu primeiro freela, que foi o caixa da empresa, junto com o salário do Fábio, que depois a gente pagou de forma diluída durante alguns anos. E a gente não tinha portfólio, então o que a gente fazia? Que é aquela velha história, né? A gente, não, eu não tenho portfólio, não vou poder fazer nada. Não, você queria ser portfólio. Então a gente ilustrava uns posters, eu ia na reunião, levava um cartão de visita e entregava um pôster. Muita gente entendia porque eu estava entregando aquele pôster. Eu olhava isso aqui e falava, o que eles cheiraram antes de fazer isso? Existe um preconceito. Hoje, muito menos. Você vai encontrar um mercado muito mais maduro para a parte gráfica, para a parte digital. Mas, assim, em 2004, por incrível que pareça, aqui era assim, muito difícil, principalmente o cliente final. E esse pôster, ele mostra um pouco assim, a técnica que a gente usa até hoje. Tudo no estúdio, a gente primeiro faz RAF na mão, passa para a prancheta, vê se está legal, se aquilo combina. Todo mundo tem sketchbook, Moleskine, desenha, até para quem faz site, navegação de site usa, e depois a gente vai para o computador. E a partir daí, interessa que técnica você usa. Você pode usar Photoshop, você pode usar Corel. Eu, por exemplo, só uso Corel. Não podem me julgar. E cada um usa um tipo de ferramenta. Esses foram nossos primeiros posters. O último foi um lambi-lambi, a gente dava para os clientes. A gente participava de todas as exposições que chamavam a gente para fazer. Interessavam onde fosse, a gente mandava um trabalho da gente, até para a gente poder treinar. E não ficar só com um trabalho comercial. Isso tudo é experimental, que a gente chama .org até hoje. Aí é que tá. Isso é uma coisa engraçada. Se a gente pensava em concorrência, quem eram os nossos concorrentes? Primeiro que a gente não conhecia. Segundo que no Brasil praticamente não tinha estudo de design. Tanto que até hoje muita gente chama a gente de A coletivo. Que acha que a gente é a agência coletiva. Não. A gente é estúdio de design coletivo. A gente trabalhava com criação, a gente não tinha interesse em vender mídia, em ter departamento de planejamento. O nosso foco, como é até hoje, é criação. Aí, também tão famoso quanto os gatos fazendo xixi, essa história do Caio, que a gente estava trabalhando normalmente, fazendo revista Festas, né? Tinha acabado de receber uma ligação do Sandy Júnior Cover, para saber como tinha ficado o anúncio. E a gente recebe a ligação de um cara falando enrolado, querendo pedir um trabalho pra gente. E aí ele falou, eu queria que vocês fizessem um trabalho pra Pepsi. Aí eu falei, me dá onde você tá falando? O cara falou, eu tô falando de Boston.
Aí, tipo, eu quase desmaiei, né? E era eu que atendi os telefones, né? Uma coisa bem preconceituosa. A mulher é a secretária do estúdio. Aí, a gente... Não posso ser injusto, o Fábio atende bastante telefone também. Aí, o cara falou assim, não, precisava de um orçamento e eu queria que vocês me passassem até a tarde. Aí a gente foi almoçar, eu comi nosso famoso PF. Pode sentar, fica à vontade. E aí, eu falei, olha, eu acho que se a gente não cobrar uns $300, a gente não pega esse trabalho. Aí o meu sócio falou, não, acho melhor a gente cobrar 400. Eu falei, olha, tá vendo? Já está começando a querer ganhar todo o dinheiro desse trabalho. É $300 e olhe lá. E aí a gente voltou pro estúdio, o cara ligou, e o Marcelo pegou o telefone e falou, $400. Eu já comecei a ficar puta da vida, porque eu falei, tá vendo? Ele quer ganhar todo o dinheiro nesse trabalho, ele é muito ambicioso, andando de um lado para o outro, ele desligou o telefone mudo. Eu falei, ai meu Deus, não me fala que a gente perdeu. Ele falou, não, ele falou que se a gente não cobrar $5.000, a gente não pega o trabalho. Eu comecei a gritar pelo estúdio porque eu tinha ficado rica naquele momento. A gente não precisava mais nada. Para vocês terem uma ideia, esse ano e meio, a gente ganhava R$100 por mês. Todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente investia na própria empresa, porque a gente não tinha sócio investidor. Então, realmente, eu achei que a gente estava milionário. Estava tudo bem, até o momento dele ligar e falar, estou indo para o Brasil. E aí, mini flashback, né, gente? Aquela sala, sem móvel, um gato mijando dentro, e um cara da Pepsi vindo conhecer a nossa infraestrutura. Aí eu falei, o que a gente vai fazer? Vamos de família, vende tudo, já vamos fazer uma dívida, né? Para comprar uns móveis, sofás, e a gente montou um estúdio para receber o cara da gringa, já que no Brasil ninguém contratava a gente, só a revista Festas. E esse foi o nosso primeiro trabalho grande. Para vocês terem uma ideia, a agência aqui no Brasil, todas que a gente ia, as pessoas pegavam o nosso cartão, se atendiam a gente, nunca retornavam. E aí o cara, lá do outro lado, resolveu ligar e a gente fez as nossas 2 primeiras campanhas internacionais. A gente entregou X Games de verão, X Games de inverno. A gente foi chamado para fazer as latinhas da Pepsi, que foram para a Malásia. E os caras pagando a gente tudo certinho, sem problema nenhum de recebimento. E detalhe, falando pra gente, o que vocês acham desse layout? Como vocês querem fazer? E aqui no Brasil, é assim, a gente tem esse trabalho. Vocês copiam? Tipo, todos os lugares. Tem esse artista gringo aqui, que ele é muito bom. Vocês não querem copiar? Ninguém deixava de te dar opinião em nada. Porque até hoje é um problema para nós, que é essa coisa do ego, das agências de publicidade. Vocês vão para o mercado, quem já trabalha já deve conhecer. O trabalho é meu, eu tenho que assinar. Até hoje no coletivo, tudo que a gente faz é assinado pelo estúdio coletivo, nada é assinado pessoalmente, porque a gente acredita no trabalho realmente em grupo. Essas ilustrações na parede que vocês estão vendo foi para uma casa do trabalho dos X Games, que os caras ligaram para a gente também e falaram, essas ilustrações que vocês fazem na parede? Eu falei, grafite? Sim, a gente faz. Aí desliguei. Falei para os meninos, então, essa parede aqui, ó, vocês já vão pintando, vocês vão lá para Atlantic City, vocês vão pintar uma casa. Eles quase me mataram, mas foi ótimo. Trouxeram um monte de iPod bloqueado na mala. Você quer perguntar? O que é? Como ele teve? Graças à santa internet. Quem fala hoje que não consegue entrevista, não é porque é preguiçoso, sinceramente. Ou pegou alguém muito mal educado, sem educação do outro lado. Porque o cara viu os nossos posters no site que a gente colocou para expor, assim, todos os posters. Ele gostou e ligou pra gente. Então, assim, de praxe, e até aproveitando a sua pergunta, a gente recebe muito portfólio no estúdio. Quando o aluno da área digital ou gráfica me manda e-mail sem mandar portfólio, eu não presto atenção, porque eu quero ver o que ele tem para mostrar. E eu digo isso até, o cara não tem muito portfólio, mas tem um caderno de desenho incrível. Tira a foto do caderno de desenho e manda. O que importa é a ideia da pessoa. Onde ela vai chegar com aquilo, porque o resto, ferramenta, tudo que você treina, você aprende Photoshop, você aprende Corel. O negócio é estudar outras coisas. E a gente mostrou isso no site. E aí a gente foi chamado para fazer uma reportagem para uma revista chinesa, através da internet a gente chegou na China, e aí eles pediram uma foto da gente, a gente mandou essa foto, que também virou um clássico,
a gente não queria mostrar a nossa cara, e até porque tinha outras pessoas trabalhando lá, e o estúdio coletivo era a turma toda, não éramos nós 4 só. Isso foi no meio da madrugada, entregando no site da Cavaleira. E aqui que ele está falando, que o Marcelo até colocou, assim, necessidade, pesquisa, intuição, conceito e punheta, foi o menino que fez, gente, essa parte da punheta não é comigo. É igual ao resultado e é verdade, porque, assim, vários trabalhos a gente estava quase entregando, e até hoje, assim, a gente olha e fala, tá uma merda, vamos pedir mais um dia de prazo? E aí a gente faz tudo de novo. Porque, assim, é o teu portfólio, a tua cara que está ali. Estou falando um monte de palavrão sendo filmado, você vê que beleza. Vai. Não temos censura. Esse foi o primeiro projeto de internet que a gente fez, site da Cavaleira, que a área que o Fábio faz, que é a parte de programação, que ele cuida toda a parte de tecnologia. A gente começou desde o início, o Davi, ilustrador, eu e o Marcelo somos designers gráficos, e o Fábio sempre trabalhou com a parte de programação. Aí a gente começou a crescer, aquele dinheiro que a gente recebeu, a gente não pegou para a gente investiu na própria empresa. Aí a gente já tinha estagiário, a gente já tinha uma pessoa para cobrar, porque a coisa mais chata que eu achava era ter que desenhar as coisas, ter que ficar ligando para pedir para o cara me pagar. Então foi a primeira coisa que a gente pediu, foi uma secretária no estúdio. E aí a gente recebeu uma outra ligação perguntando se a gente fazia motion, vídeo. E aí eu falei, sim, a gente trabalha muito com motion. e aí ele falou, então, vocês vão participar de uma concorrência com a Lobo, vocês vão fazer o pitch. Você sabe o que é pitch? Falei, sei, lógico, desliguei Google, o que é pitch? Não fazia ideia do que era o pitch, e era uma concorrência com quem era a Lobo e a Psyop, que é tipo só o melhor do planeta de motion. Aí a gente olhou e falei, meu Deus, só me olhou o trabalho que você pegou, eu falei, relaxa, é o pitch, tá? Aí a gente foi lá, fez, comprou as coisas na 25 de março, montou, a gente já quis apresentar logo uma coisa em stop motion, porque é fácil, né, fazer stop motion, quase não dá trabalho, e a gente... eu queria fazer igual aquele lá da galinha, sabe? Fácil de fazer. E aí a gente fez e a gente ganhou a concorrência. E o cara me ligou falando assim, vocês têm uma verba de 65 mil euros. E gente, vamos direto pra Maribuda aqui, né? Não estamos fazendo mais nada. Só que esse trabalho serviu pra gente aprender que para vídeo a grandeza é outra. Para equipe, para você trazer todo mundo de todas as etapas do vídeo, a gente ficou com desse dinheiro para o caixa do estúdio uns 1.000 euros. O resto foi tudo para pagar a equipe e pagar a produção desse vídeo que vocês vão ver. Primeiro veio o RAF com a ideia, depois a gente modelou a massinha do McDonald's, depois que foi aprovado a gente fez um embraceleto, começou a produzir com massa mesmo resina, até chegar naquele resultado. A gente fez o cenário era mais ou menos metade desse palco, assim, deve estar lá, que a gente tinha que filmar na escala para poder fazer o vídeo de stop motion. O olhinho mexia, era demais. Massinha do Epox, tinha tudo. O negocinho que enchia, eu não sei o nome, né? Pessoal interessante. Bom, esse trabalho do Daniel foi incrível, eles chamaram a gente, a MTV, falou, a gente queria uma vinheta que vocês usassem o Daniel e a Pitty. Bom, tá, pra quê? Pra mandar SMS de namorado. E assim, não é preconceito não, gente. É que, tipo, lá, eles não gostam de Daniel nem de Pitty. E a gente teve um problema muito grande, porque também meu sócio queria colocar o Slayer. Também não iria funcionar, né? Então eu falei, bom, não podemos ir Slayer nem Daniel, como a gente vai fazer? Então a gente resolveu ir para a parte gráfica. Aquele foi o briefing, tá? O MTV chamou a gente mostrou isso. Pode ir, Fábio.
E aí a gente separou essa parte porque a gente achou que seria legal o negócio da conexão, dos cabos virem se encontrando. Então ele tinha uma coisa fálica dos bichinhos, porque era assim, para você mandar SMS de quero te beijar, quero te pegar, né? Sexo e tal. Então, tipo, a gente não queria que fosse explícito. Então a gente fez uma montagem com os gráficos e a ideia era montar isso para que o número de SMS dobrasse ou triplicasse. Pode mostrar, tá? Acho que é tinha uma menina falando, ligue para tal, e mande SMS para seu amor, nanana. Primeiro mês, o número de SMS despencou tipo 200%. Aí a gente ligou para saber o que deu, MTV, tá indo tudo bem, como estão os SMS? Aí eles falaram, então, ninguém está ligando, o serviço despencou. Mas depois que as pessoas começaram a assistir, pegar o intuito do negócio, voltou a subir e a gente conseguiu atingir o resultado. Mas a primeira parte a gente achou que a gente tinha destruído o programa de SMS deles. Que também é o que acontece, né, gente? Lidar com o fracasso. O coletivo também mudou depois, em parte de 2009, que a gente ficou mais multidisciplinar, a gente continuou focando em outros trabalhos. Isso é uma coisa que a gente não deixou de fazer. Então, o ônibus, o Rino, a gente foi contratado, a gente acha que estimula a criatividade. A gente até foi chamado para fazer ilustração em parede, a gente fez um projeto para a GE, não sei se vocês viram os murais que pintaram na cidade de São Paulo. Foi um trabalho de 7 meses e a gente foi convidado para fazer da Rua Mauri com a Brigadeira Faria Lima. Então a gente incluiu a equipe da Lei Cidade Limpa e teve essa exposição, Rui Amaral na Paulista, Mulheres Bagadas na Consolação e a gente na Brigadeiro. Foi muito legal fazer, tem que falar que, na verdade, a gente fez o projeto, participou da execução, mas não pintou o prédio. Quem pintou o prédio foi o Prozac e o IES, tem que falar o nome deles. O Prozac não tinha um dente na boca, gente, incrível. O cara subia num prédio de 15 metros de altura para pintar, porque quando a gente recebeu o briefing desse trabalho, os meus sócios falaram, Vanessa, eles ligaram, vocês pintam prédio? Eu falei, sim. Aonde? Na Brigadeiro, de qual altura? Ah, ele tem 12 andares. Eu falei, agora eles vão me matar. E aí, no final, eles viram que, assim, praticamente o cara precisa ser muito profissional para fazer um trabalho desse, entender de gineatografia, e realmente a gente não entende disso, e eles que fizeram, foi um trabalho, foi muito para nós emocionante chegar na esquina da avenida e ver o nosso trabalho pintado naquela parede, apesar dos percalços que teve o trabalho. A gente participou de outros projetos bacanas, como a embalagem da Absolute. A gente foi chamado para desenvolver o Zuni Originals, que era o Zuni. Vocês conhecem o Zuni? É o MP3 da Microsoft, para concorrer com o iPod. Cada 1 milhão de iPods vende um Zuni. Né? E aí, eles chamaram a gente para dar um up nesse projeto, que chamava Zuni Originals. E foi muito legal, porque eles pediram uma ilustração para a gente mandou 5, e 3 das nossas ilustrações foram chamadas para fazer parte do projeto. E esse projeto foi o que levou a gente para Nova York, para o dia da inauguração desse eu tinha conhecido, como é que eu tinha? Ramiro, né? É o cara que eu tinha que conhecer. Aí eu fui para lá para conhecer o Ramiro, me colocaram no hotel que a Ivete Sangalo ficou. Aí tinha um cara gigante, lindo, um negão maravilhoso que me recebeu na porta cantando arerê. Incrível. E aí quando eu cheguei no lugar, eu não falava inglês direito, tanto que depois eu me vergonhei na cara e comecei a fazer, que eu falei, bom, legal, eu esqueci o nome do cara que eu tinha que achar. E aí eu fui pro bar tomar alguma coisa, né, para dar uma esquentada, estava no frio. E aí eu pedi pro cara me fazer uma caipirinha, no meio de Nova York. E aí o cara colocou 4 dedos de vodka. Aí eu falei, tá bom, vai, então põe limão. Aí ele cortou um pedacinho de limão assim e tacou dentro da vodka.
falei, mais limão? Ele, não posso. Eu falei, tá, então gelo. Não tem gelo. Aí eu olhei pra ele, pegou e botou o copo na minha frente com o guardanapo, tipo, vai. Aí eu bebi tudo aquilo, né? Lá, e até hoje eu não sei quem é o Ramiro, voltei falando que eu já conhecido, mas eu não sei quem ele é. E eu falei pro Marcelo que eu tinha conhecido, porque eu tava tipo íntima do Ramiro. E aí ele falou, você é mó mentiroso, o Ramiro falou que não te viu na festa. Mais alguns trabalhos intelectuais, virou skate, né? Virou skate não, esse aqui é de snowboard e pode continuar. A gente foi chamado para fazer, esse é um trabalho de identidade visual, a gente foi chamado para fazer o festival da revista Alma Surf. Vocês conhecem a revista Alma Surf? Ela tem um projeto gráfico mais legal, mas tem a hardcore, que é legal, mas a Alma Surf tem um projeto visual muito bonito e chamou a gente para fazer a marca e toda a parte de identidade. Acho que agora você pode falar um pouco de internet, né, Fábio? Bom, vou falar um pouco de como foi o nosso percurso de internet no estúdio. A gente começou em 2000, como a Vó falou, mas a gente trabalhava muito com flash, muito com público de moda. A gente atendia o nosso principal cliente na Cavaleira e a Viron. E a gente fazia site de campanha, cada site a gente fazia de um jeito diferente. Acho que tem até uns aí, não tem aqui do Cavaleira na frente? Enfim. Daí, a partir dessa época, que assim, o trabalho de ilustração sempre teve um apelo mais próximo com o mercado. A gente conseguia pegar campanhas e atender as agências muito antes do que a gente conseguiu fazer isso na internet. A gente trabalhou muito com a cliente final na internet, muito, pelo menos durante os 3, 4 primeiros anos direto, e muito focado em moda, como eu falei. Esses trabalhos já são um pouco mais recentes, tem 2 só dessa época, que é o Mob ali em cima, que é uma marca, não sei se é conhecida aqui em Santos, mas em São Paulo é bem conhecida, e a Core aqui embaixo. Esse cliente aqui é do Grupo Mundial e a gente que já é mais o perfil que a gente atende de internet hoje em dia. Assim. A gente quase não faz trabalhos usando flash mais por demanda de mercado mesmo. Às vezes a gente está numa reunião, a gente pede um game ou alguma coisa que é muito flash e fala que quer atender esse tipo pra gente. Para a gente é até um desafio explicar para o cliente, para entender qual tecnologia ele tem que escolher e fez ele na onda. A gente começou naturalmente a fazer projetos que sejam mais receptivos para device, então esse agregador aqui de cima a gente fez o Boticário, que era um projeto para o São Paulo Fashion Week, que eles montaram um stand no São Paulo Fashion Week e eles montaram também no Fashion Rio. E eles acompanham a marca em 2 linhas, no São Paulo Fashion Week é o Make Be, e no Fashion Rio é a Native Spa, né? E aí a ideia é eles acompanharem e ensinarem o consumidor a usar o produto. Então eles montam um quiosque lá, na verdade não é bem um quiosque, é um lugar bacana, um stand grande. E eles ficam tirando foto, ensinando make, fazendo vídeo, tweetando, postando foto no Instagram. E aí a gente fez um agregador que ia para o Facebook, tinha um site também, e também tinha no device. E aí as pessoas que não estavam lá, né, ou estavam fora de São Paulo, no Rio, podiam acompanhar em tempo real tudo que estava acontecendo lá dentro. A outra coisa legal desse projeto é que a gente fez uma transmissão em streaming com a Julia Petit, que eles contrataram ela para fazer uma cobertura, dizendo o que estava acontecendo a cada dia dos desfiles. E foi a primeira vez que a gente fez um streaming ao vivo dentro de um canal como esse, então para a gente também foi muito bacana. De lá para cá a gente tem feito muito projeto com integração ampla de social media, né? É uma tendência que vocês já acompanham bem, acredito. Tudo tem like, tudo tem Pinterest, enfim. A gente até passou por um percurso há um tempo atrás de educar um pouco o cliente, assim, que é o que eu vou falar um pouco mais para frente, que é o nosso trabalho hoje atual com mídias sociais. Que a gente conseguir alcançar o cliente, explicar para ele como que ele tem que trabalhar dentro desses veículos e como ele saber colher o resultado da forma mais inteligente. Porque hoje em dia a maior parte dos clientes que a gente atende estão mais interessados em ganhar 1000 likes numa semana do que saber se aquele like vem de algum consumidor de fato. Pode ser qualquer pessoa que dê like para ele resultado. Então a gente hoje está vendo um pouco desse momento, de mostrar para o cara que ele precisa criar um foco
dentro desses veículos e, tipo, trabalhar um pouco justamente a questão do resultado, e não tão focado nesse resultado quantitativo. A Nike procurou a gente bem nessa época, na verdade, faz agora 2 ou 3 anos? Faz 3 anos. Foi o primeiro projeto que a gente costuma falar 360, porque a gente começou com a campanha Canarinho, que é a primeira campanha da Nike feita aqui no Brasil. Aí tem uma parte do conceito da campanha que começou, os primeiros esboços do que a gente estava pensando para a campanha. A gente tinha pensado na cor determinante amarela, como vocês podem ver, e quando a gente fez a primeira apresentação para o cliente perguntou para a gente qual era a cor da camisa do Brasil. Amarela, né, gente? E aí a gente percebeu que o produto tinha desaparecido na nossa campanha. E aí tudo mudou. Aqui ainda tem um pouco dessa primeira apresentação, que essas cabeças de canário aqui que a gente queria que ficasse também foram eliminadas. Porque ia assustar os clientes. Eles acham que brasileiro é retardado, não sei explicar. O público brasileiro não entender. Não entender que é um canário, veja bem. Aí aqui tem alguns concepts dos ambientes das lojas, porque a gente fez a vitrine de todas as lojas nacionais. Não, Brasil todo. Brasil todo, né? E aqui o concept que a gente apresentou já com a nova linguagem. Esse é o material gráfico que acompanha a campanha. Só um minuto que está acabando a bateria. Agora eu vou sapatear aqui para vocês. Espera. Essas são algumas das imagens da campanha e esse é o projeto do site. A gente fala de 360 justamente por isso, porque foi a primeira campanha que a gente encostou no estúdio, que a gente teve desde o conceito, do briefing, toda a parte de ilustração e gráfico envolvida, a equipe de internet, criação. A gente não programou esse site, mas a gente envolveu a equipe de criação de internet e a gente também teve uma peça para mobile, na verdade o primeiro aplicativo que o coletivo se envolveu, que era a Rádio Canarinho. Então aqui tem o site e ali a rádio, que na verdade era um aplicativo de som mesmo, que foi desenvolvido só para iPhone. Mais algumas imagens da campanha. Aqui já as lojas que a gente fotografou, já com toda a campanha aplicada. E até hoje, como eu falei da GE, essa coisa da gente passar no shopping e ver a vitrine que a gente fez, isso sou um pouco eu, né? Essa coisa de ser mulherzinha. Eu choro, eu tiro foto, eu mando para minha mãe. Porque é muito diferente, você tem tanta ideia, nessa profissão que a gente escolheu, vocês escolheram, pode ser vertentes da profissão, pode ser trabalhar com vídeo, é um exercício de frustração diário. Às vezes você apresenta uma coisa que você acha incrível, o cliente olha para você, ou ele não entende, ou ele acha uma merda, ou ele fala não quero, ou ele fala não vou pagar. E quantos projetos incríveis não passaram pela nossa mão, não vão passar pela mão de vocês, que você tem simplesmente que desistir porque não vai dar certo, porque o cara não tem dinheiro para pagar. Então assim, ou porque o cara tem dinheiro, mas não acredita na sua ideia. Quando a gente começa, então, é mais difícil ainda. Ele fala, meu, o que esses moleques estão falando? Que porcaria é essa? Imagina que eu vou fazer, colocar uma cabeça de canário no meu vitrine. Então assim, e quando você vê aquilo executado, você passa numa loja e vê aquilo pronto, e as pessoas olhando para o trabalho que você fez, você não precisa saber elas não precisam saber que você que fez. Só você precisa saber. É uma coisa muito legal, isso é muito gratificante. Pelo menos para mim. Bom, aí a gente trouxe para vocês um projeto que a gente fez para o TEDx. Como eu falei, a gente até hoje faz projeto.org, contanto que tem uma simples premissa, liberdade de criação. A gente pode fazer o que a gente quiser, porque assim, se é para ser de graça, se a gente vai ficar horas trabalhando nisso, a gente quer fazer o que a gente tem vontade. E no caso do TEDx, foi isso. A gente fez, era sobre gastronomia em Campos do Jordão, então a gente desenvolveu, pode ir, Fá. Uma vinheta. Todos os referentes a gente desenhou.
gente conseguiu convencer eles a mudar a identidade do TED, sem mudar muito, mas pode falar, usando. Vocês assistem Dexter? Foi a inspiração do Dexter. O Marcelo Jossós que ficasse com essa coisa meio aproximada, que a carne fosse crua. Então a gente fez mais ou menos parecido, né, inspirando neles. E tudo isso foi desenhado, a gente demorou exatos 42 dias para entregar. A gente fez todas as letras de cada palestrante desenhadas na mão, depois foi para o computador, a gente escaneou para ficar com esse efeito sujo. Pode continuar. E, não, pode ter mais um. Todo o material gráfico, que geralmente ele é preto escrito em branco. A gente pediu para ser dessa maneira, eles aceitaram. E a gente ainda conseguiu enfiar um pôster no meio. Aí, exatamente, aí um belo dia, estamos lá trabalhando. E eu sou a mais esquentada dos 4. Eles já sabem, eles já me ligam. Aquela história de chorar na frente da vitrine, o inverso é proporcional, então eu sou uma pessoa compassional. E aí eles me ligaram, e assim, vocês pensam que a gente fez isso em 40 dias, trabalhando junto. Então quem trabalha nesse projeto ficou varando noite para poder entregar, sem ganhar R$1, sem pedir hora extra, trabalhando junto com a gente de final de semana, acompanhando no Senac o vídeo para ver se o vídeo ficava bom, fazendo na unha, porque a gente não vídeo não é uma coisa que a gente faz todo dia. E aí me ligaram dizendo assim, então lá em Londrina fizeram um vídeo parecido com o de vocês. Por quê? Passou na Globo, na hora da novela. Põe aí, Fábio. Viva as coisas boas do Natal. Afinal, as coisas boas merecem ficar na memória, como aquele momento com a família, aquele aroma, aquela surpresa, ou aquele sabor especial. Agora, coisa boa mesmo é comprar tudo isso com descontos super especiais. Mercado Palermo, tudo que o Natal tem de bom, você encontra aqui. Nada parecido, né, gente? Quando eu recebi, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o cara da empresa chamada Boy Band. Falei, então, queridos, vocês copiaram o nosso vídeo, que foi de graça para um evento de faculdade. Não, a gente se inspirou. Não teve coragem de mentir para mim, né? Porque daí seria demais. Vocês são uma referência para a gente se inspirou em cada lettering. Falei, não, vocês deram 3 bitmap tosco nos nossos letterings. E foi isso, e a gente agora está na justiça contra eles, porque eu falei para ele pedir uma desculpa pública, dizendo que eles tinham copiado o vídeo, mas que foi sem intenção de copiar, e ele mandou um post no Facebook dizendo que tinha apenas usado de referência. E aí eu falei, então você vai referenciar no tribunal. Que a gente pegou todos os displays, passou para o cliente, a gente tem todos os arquivos originais, e assim, que não dá para mostrar que está entrando nesses detalhes, mas assim, as facas, tudo, posição, o cara não teve, enfim. E fora que assim, passar no horário nobre da Globo, imagina que eles ganharam de dinheiro. Então assim, uma coisa que vocês vão ouvir muito no mercado, vocês não estou cagando regrinha, não precisa fazer isso. Mas no estúdio a gente leva muito a premissa, já aconteceu, tem agências em São Paulo que a gente foi limado dos fornecedores, porque tem muito diretor de arte que vem com um trabalho e pede para a gente copiar idêntico, de um artista famoso, assim. Esse cara tem esse trabalho, a gente quer para a campanha da Ford, você pode copiar? E a gente se recusa, a gente fala, não, copiar a gente não vai. Se quiser a gente mostra uma coisa nova, a gente apresenta algo nessa linha de criação, mas assim, copiar não. E copiar realmente dá muito trabalho, porque na verdade, você fica achando que é fácil fazer a cópia, mas depois aquele trabalho nasceu. E trabalho com outro cara que ficou suando e pensando como é que ele ia fazer aquilo. Então isso aqui eu acho uma puta de uma sacanagem. Eu espero que vocês levem isso para a vida e lembrem que assim, não façam em casa. Aí a gente foi chamado para fazer cinema. Não sei se vocês já viram esse filme dos Penetras. Hoje vai ter a pré-estreia, inclusive. Não, na internet. Não, tinha a pré-estreia hoje. A pré-estreia hoje. E a gente foi chamado por causa da marca da conspiração que a gente desenvolveu, e aí a gente fez uma reunião com o Drusha Waddington, que é um diretor de cinema, com o Pedro Buarque de Holanda, que é o dono da conspiração, e os caras chamaram a gente e falaram, a gente tem um filme com verba pouquíssima, a gente não acredita na internet, vocês querem
fazer mídias sociais para ele, e eu fui lá para pegar um pôster, eu queria fazer um pôster. Aí eu falei, não, tá bom, vamos fazer aí mídias sociais, né? Fiquei desesperada, cheguei no estúdio, mídias sociais de cinema para o público do Pânico. Fudeu, o que a gente vai fazer? Quando a gente chegou no estúdio, a gente lançou a página oficial, o Luciano Huck tweetou, conheçam a página dos Penecas. Em questão de 2 horas, tinham 20 mil likes. Aí a gente quase falou, meu, vamos derrubar a página, o que é isso? E aí, os fãs fanáticos do Edu e do Adnet escreviam, eu dou minha vida para trabalhar nesse filme. Não, eram umas coisas muito engraçadas. E a gente começou a usar, sem R$1 de mídia, a própria figura deles para fazer a página bombar. Então a gente lançou concurso para ser estagiário do filme, a gente lançou concurso para ter a sua foto na geladeira do filme, e assim foi. E hoje a gente está com 90 mil fãs, sem ter feito nenhuma mídia, porque cinema não investe em mídia sem ser 1 mês antes da estreia. Então vocês não veem na televisão, vocês não veem em lugar nenhum. É só na internet. E agora está com 110 mil. Aí, coisas da vida, né? Lembra do exercício da frustração? A gente tinha feito uma puta identidade visual legal, resolveram colocar a gostosa da Mariana Chimenez no filme. Não bastando colocar, a Globo é distribuidora. E a gente teve uma reunião para avisar que ela tinha que ser o centro do cartaz. Então, assim, ficou uma coisa assim, Mulher Invisível. Lembra daquele filme Mulher Invisível? Idêntico, ela tá com a roupa até parecida. Abaixadinha com cara de sexy, sempre que ela participa de nem metade do filme. Então isso também são coisas da vida que a gente vai aprendendo, né, a abdicar. Quando a gente foi chamado para fazer, eles pediram para a gente fazer um site animado em Flash. E como o Fábio estava explicando para vocês, hoje em dia a maioria dos laptops não, a maioria dos iPads, telefones não lê em Flash. Então fica aquela coisa problemática, e a gente queria fazer um projeto e a gente queria fazer game, que é uma coisa que a gente não tinha feito ainda. E aí eu fui fazer uma reunião com um cara e falei, então, a gente não vai fazer o site. Ele falou, como vocês não vão fazer o site? Eu falei, ó, a gente vai fazer um hot site e vai fazer um game. O cara ficou olhando pra minha cara, mas vocês já fizeram? Eu falei, já. Vários games. Cheguei lá e falei, Fábio, a gente vai fazer um game de 16 bits e 8 bits. Eu sempre falo 16, gente, vai me matar. E esse é o primeiro game do coletivo, que eu nunca passo a primeira fase, eu morro toda hora. Então ele tem a música do Traje a Rigor, que é o Vamos Invadir Sua Praia, que é a letra do filme em MIDI. E tudo que vocês estão vendo aí tem a ver com o roteiro do filme, desde os cenários, que é o Rio de Janeiro, onde se passa a trama, até a questão do dinheiro, o coraçãozinho que ganha vida, a roupinha que muda, porque o cenário está sempre entre festa e praia. Fica loucão aí, Fá. Não é bêbado, é louco. Fica louco, pega aquele negocinho. Quando a gente mostra pro cliente, ele acha que vai dar do pau, peraí. Então, agora vai aparecer um brócolis. Eu não posso fazer spoiler do filme, mas eu só vou mostrar essa cena pra vocês. Ó, bêbado e fica lento. Tipo eu lá em Nova York. E aí tem o própolis, que faz parte do filme também, que quando ele toma, assim que aparece o própolis, é Lady Murphy, não vai aparecer jamais. Você viu que o Fábio não morre, ele dá ódio. Olha, não, esse é o shoyu, né? Ele fica rapidinho o shoyu. Não vai ficar bêbado. Tem o shoyu, o própolis e tem a bebida. Ele vai chegar jamais. Aí, olha lá. Vanessa, deu pau no jogo. Acho que já deu, né? Morreu. Morre, desgraçado. Morre, Fábio. E aí a ideia é que quando a pessoa acaba de jogar, a imagem de share pontua no Facebook dela e as pessoas começam a ter
criou o jogo como uma peça para ajudar também na divulgação do filme no cinema. Então, a partir da estreia do filme, que vai ser no dia 31 de novembro, semanalmente o ranking vai premiar ingressos para ver o filme em todas as cidades. Então, estão todos contados a jogar. No Facebook, a gente também fez para iOS e para Android. E para jogar no coisinha. Ah, não, é iOS que chama, né? Para iPhone, para iPad e para Android. É iOS que chama. Vai. Pode continuar, você quer que eu continue? Apertar o botão? Mais alguns pitches que a gente desenvolveu para Jason. A gente traz um pouco para mostrar para vocês a linguagem. Então a gente muda o tempo inteiro de estética, porque é um jeito da gente treinar. Então a gente tem uma mania assim, quando está todo mundo desenhando um monstrinho, a gente vai desenhar outro tipo de forma. Quando está todo mundo fazendo aquarela, a gente quer tentar outro tipo de técnica, porque é justamente para não cair no mais do mesmo. Aqui foi o primeiro trabalho que a gente começou a trabalhar com a iframe, que mostra um amadurecimento da nossa área de internet, que hoje em dia o arquiteto de informação para construir um site é fundamental, não deixa os designers perdidos, é uma coisa assim que não existe. Você trabalhar hoje num site, que nem esse aqui foi uma proposta que a gente fez para a Barça, sabe a Barça? Vocês são da época da Barça? Só para saber, né? A Barça, carrega, não dá para carregar para ela. E a Barça finalmente resolveu fazer uma versão online, né? Acabou com a vida dos vendedores de enciclopédia. E a gente fez toda a parte de arquitetura de informação para mostrar para eles como funcionaria o projeto. Aqui em 2011, 2012, sempre tem um projeto de ilustração para mostrar que a gente continua. Isso aqui foi feito tudo em caneta. Primeiro a gente rafeou na mão e depois a gente passou canetinha por cima, aquela bem fininha, 0.2 ou 0.3. Foi para o projeto do Trimarte. A evolução da marca. Meu sócio Marcelo é meio esquizofrênico, então ele começa a se encher o saco do lettering e vai mudando. E esse é o coletivo hoje. Ai, massa. Essa é a minha cachorra. É o dia inteiro isso. A gente começou o estúdio com 4 pessoas, nós 4. Hoje nós somos em 26 lá. Já tivemos 30. A gente reduziu esse ano um pouco o estúdio, focou mais na internet, aumentou o grupo de programação. A gente começou a lidar com problemas que a gente não conhecia, que é gerenciamento de pessoas. Então, muda muito isso. Às vezes você tem uma pessoa no grupo que não está gostando de trabalhar lá, quando você vê está rolando fofoca, coisas que quando a gente começou a gente não sabia que existia. Para a gente vai inventar o mundo perfeito do estúdio coletivo de design. E não é bem assim. A gente passou por várias turbulências esse ano e saiu mais forte ainda. A gente fez um dia uma reunião de sócios e a gente ficava se olhando e falando: nossa, mas será que a gente fez de errado, né?
Porque, tipo, acontece isso. E nós 4, a gente tem uma reunião de sócios por semana, porque a gente tentou fazer um esquema de sentar numa sala separada, tipo, sala do Lex Luthor, sabe? Só nós 4, e vamos gerir essa empresa aqui de cima. Durou 5 meses, a gente quase se matou. E a gente falou, não, a gente tem que sentar com as equipes de produção para trabalhar. A gente não sabe, a gente é designer, né? A gente não sabe ser administrador apenas. A gente mete a mão na massa. Até hoje eu recorto imagem quando dá pau no site para ajudar a subir as imagens do site. Eu acho que a gente recebe algumas pessoas lá e tem alguns funcionários que às vezes vêm com uma postura tipo, ah não, mas agora eu sou designer, eu não vou fazer trabalho de assistente. Tipo, oi? Eu faço até hoje eu sirvo café. Qual o problema de você fazer um trabalho de assistente? Não vai cair sua mão, você não vai regredir, você só vai ser uma babaca se não quiser fazer. Desculpa se alguém falar isso aqui, tá, gente? Deu uma mini revoltada agora. Mas é porque até hoje a gente faz isso. Então, assim, me surpreende muito quando um cara não tem a humildade de saber que você está precisando de ajuda e dizer, beleza, eu sou diretor de arte, mas você precisa que eu recorte 100 fotos para te ajudar a subir no site, eu vou recortar. Isso aqui é uma equipe, vamos aí. Né? Eu sei que é meio utopia às vezes. O Fábio já trabalhou milhares de noites entregando projeto de internet que ele teoricamente nem queria mais que encostar a mão, porque a gente precisa ajudar a equipe e sentar no meio da galera e sentir isso faz com que a gente progrida e entenda muitas vezes o que eles estão precisando. Que se você se isola numa sala, você vira uma pessoa que não convive, né, com a equipe. Quando eu estava falando para vocês de Penetras, surgiu esse case da Conspiração Filmes. Vocês veem essa marca linda. E a gente teve uma reunião com o Andrucha Waddington, com o Pedro Buarque, e o Andrucha virou para o Marcelo e falou, eu adoro essa marca, faz 20 anos que eu tenho essa marca, eu quero que você seja sincero, o que você acha? Eu quase saí da sala, falei, agora vai. Porque dos 4 ele é literalmente um, né, sincerocídio. Ele virou pro cara e falou, posso ser sincero? Eu faço questão, acho uma merda. Aí ficou um minuto de silêncio. Falei, nossa, perdemos o trabalho. Aí o cara olhou bem para ele e falou, gostei de você. E aí, foram 6 meses de trabalho, e o dia que a gente foi apresentar essa marca, que era 2D, que mudou completamente, que tinha toda essa questão modular, todo o material era aplicado, tinha uma pessoa para aprovar a marca junto com o Pedro Buarque de Holanda, que era, no caso, a mulher dele. Eu não sei se vocês conhecem a Adriana Varejão, que fez todo o Inhotim. O Inhotim é dela. A gente olhou e falei, meu Deus, olha quem vai aprovar a nossa marca, tipo a Adriana Varejão. E ela ficou quieta também, ela olhou pra gente e falou, gostei muito da composição de cor de vocês, gostei muito da marca, por mim está aprovado. Aí a gente ficou olhando, o Pedro Buarque olhou pra gente e falou, parabéns, vocês acabaram de desenvolver uma nova marca da conspiração. Eu quase vomitei. Porque eu achei que ela ia falar como uma merda. E aí a gente fez todo o projeto de internet, foi o primeiro projeto grande que a gente fez no WordPress, né, Fá? Usando a plataforma do WordPress, que a gente customiza do zero, a gente não faz o WordPress, a gente compra todos os plugins, então a gente trabalha o WordPress de acordo com o que o cliente quer. E essa é a marca com toda a sua aplicação, redução. Pode continuar. Mostrar um trabalho aqui do cliente que está com a gente há mais ou menos 5 anos. Então, assim, aqui, pode ir passando, é o exercício de criação. Todo semestre ele quer uma identidade visual completamente diferente. Volta um pouquinho naquele. Isso aqui é um vidro fotografado, uma textura atrás, um monitor de computador que a gente demorou umas 6 horas para conseguir essa imagem, que o cara provou que ele queria exatamente desse jeito, que parecesse uma casca de cobra, segundo ele. Esse foi bem vetorial, foi um dos primeiros que a gente fez. Esse também, isso aí a gente fez, a gente cuida do site deles, a gente faz vinheta para eles. Esse a gente fez inteiro em stop motion, tanto a vinheta quanto a própria foto para fazer o convite. Esse aqui foi só de imagem fotográfica tirada do filme que a gente fez da vinheta. E a gente foi convidado para participar da concorrência do Itaú
para desenvolver os Itadoodles. Alguém aqui tem conta do Itaú? Vocês já viram esse desenho, né? E aí a gente chegou no Itaú e eles falaram, olha, vocês estão concorrendo com a África, com a Ana Couto, com a... Vocês estão sabendo do African Idol, né? Vocês querem participar? E aí chamaram a gente e falaram, olha, a gente recebeu umas ilustrações deles, mas a gente queria ver o trabalho de vocês, vocês têm que mandar 5 imagens e a gente vai decidir quem vai ganhar a conta dessas ilustrações, que é um FII, durante 1 ano. Que o portal do Itaú vai mudar, que eles fizeram testes de usabilidade, descobriram que o miolo do site, que é onde tinham previdência privada, aquele bando de propaganda, tinha 1% de clique. Eles falaram, não, vamos tentar aproximar, foi uma ideia muito arrojada deles, principalmente nesse meio do banco, mas eles queriam aproximar o cliente do banco. Então, trazer o I não é novidade, vocês conhecem do Google, que é super legal, né, o Doodle do Google, e essa coisa do Itadoodles foi a gente que apelidou, porque era exatamente o I digital ilustrado das mais variadas maneiras. E a gente, no dia, levou 35 ilustrações para mostrar para eles. Eles pediram 5. Então, até hoje, a gente é meio idiota, assim. O cara falava, quero 5, a gente vai lá e era 35. Eu não aguentava mais apresentar. E a menina do marketing falando, não acredito, vocês fizeram tudo isso. E a gente, meu filho, o que a gente não faz para um filho de 1 ano de Itaú? 35 ilustrações. E aí, quando a gente saiu, os caras do marketing estavam com uma cara assim, muito felizes. Porque quando a gente foi descobrir, a África tinha mandado um monte de foto. Estavam, tipo, cagando pro trabalho. E a gente quis pegar de verdade. E essa foi aquele trabalho que a minha mãe me ligou e falou, filha, aquele desenho do Itaú é de vocês? Ah, eu chorei, né, gente? Porque é muita emoção, né? Tá na home do Itaú. Finalmente entendeu o que você fez. Ela finalmente entendeu o que eu faço. Porque ela não tinha nenhum lugar que ela oferecia um trabalho meu. No dentista, ela falava, minha filha faz site. Aí vinha aqueles cortados, né? Dureza, gente, dureza. E agora tem um reel nosso que não é muito novo, mas é legal para mostrar um pouco do histórico do estúdio.
gente agarrandinho. Olha o resultado. Minha mãe virou e falou, acabei de ver você na capa da revista. Eu falei, qual foto? Aquela que você tá agarrando. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é o resultado de muito trabalho, e principalmente para quem conhece a gente desde o início, para pessoas como a Márcia, que acompanha o nosso trabalho desde o comecinho, é assim, um puta de um orgulho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma pergunta assim, simplesinha, né? Assim, eu tenho a impressão, a gente assina a Computer Arts, né? E o que dá a impressão é que tem muita gente copiando o trabalho de vocês. Assim, não digo chupando tudo, mas aproveitando a estética do trabalho de vocês. É impressão minha ou vocês acham que é isso mesmo? Então, é um pouco, mas ontem eu fui ver a fachada do Cabeton, né, em São Paulo, que é aquela loja da Augusta que toda hora tem designer fazendo, e veio uma galera de Maceió falar comigo, né? Acho que eu tive na capa da revista, muito obrigada. Aí ele falou assim, porra, porque veja bem, vocês são referências, vocês estão no mercado há 10 anos, vocês são o estúdio vovô do design. Tá? Estúdio vovô. Isso aí é depressão, vou psicólogo amanhã. Mas eu acho assim, eu acho que a gente tem aquela história, se inspirar e querer abrir um negócio. Eu fico muito feliz quando a Márcia me conta a história de gente que viu a nossa palestra, que foi lá, meteu a cara e resolveu abrir um negócio também. Eu acho que a ideia é essa, porque quando há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente estava na faculdade e assistiu a palestra do Eliseu e Haroldinho, que hoje são donos do Visorama no Rio de Janeiro, e eles contaram que eles começaram entregando fanzine, que eles também começaram do jeito que foi quem a gente se inspirou. Eu acho que a ideia é essa, tanto que a gente é muito aberto. Eu recebo e-mail toda hora de como é que faz um CNPJ, como é que vocês fazem para fazer ilustração tal, como vocês fazem orçamento. Eu tenho o maior prazer em ajudar, porque quando eu comecei, ninguém me ajudava. As pessoas batiam a porta na nossa cara, achavam que a gente era um bando de drogado querendo fazer um monstrinho. Entendeu? Então foi muito difícil. Então, hoje até tem gente que fala, nossa, vocês são tão abertos, a Vanessa mesmo responde os e-mails de contato. É verdade, eu respondo todos os e-mails de contato, eu respondo. Porque eu acho importante. E eu acho, isso pra mim isso que você acabou de falar, não me faça chorar. É outra coisa que eu acho foda. Porra, estão vendo o nosso trabalho e estão falando que legal que eles fazem, vamos fazer parecido. Ou vamos fazer tipo coletivo. Ou quem fala, nossa, quando alguém me encontra na rua e fala, eu conheço o coletivo, eu fico mal. Até hoje a gente fica assim, né, Fábio? Quando a gente foi palestrar na Argentina e tinham 5.000 pessoas, a gente começou a palestra, só a maioria argentino, peruano, boliviano, etc. E tinha um grupinho de brasileiro. Eu falei, eles vão xingar a gente, né? Tipo, aquela coisa Brasil, Argentina e tal. Quando acabou, o ginásio inteiro levantou para bater palma. Aí eu chorei de novo. E fiquei me sentindo tipo, sabe, estrela do rock? Você fala, caralho, os caras entenderam a mensagem, eles gostam do nosso trabalho. Então, assim, eu não. Zero me ofendo. Zero. Quando, tipo. Aquele lá. Vamos deixar claro. Aquele lá foi sacanagem. Mais alguém? Passa lá. Eles querem um autógrafo ali na revista. Ai. Tô pegando a ilustração. Ai, a gente não se solta pra vocês. Já bola um jeito de sortear. Não, você bola, Marcelo. Você convidou, a puxa tua. Meu nome é Cristiano e eu vou fazer uma pergunta entre vocês assim. Muitos de nós aqui pretendemos muito trabalhar, continuar na área de design, vídeo, essa parte de produção multimídia. Se a Mariana me permite, nós 4 aqui, ela e a
e a Beck que estão Posso falar uma coisa? planejando o estúdio delas. Só um pouquinho. Aquele site que você viu do Varal do Design, foi ela que fez. E a gente aqui, eu e o Felipe, mais o pessoal que não pôde vir, com o nosso grupo também, o Tio 7, a gente pretende levar para frente e tal. E a gente fica nessa dúvida, né? Como começar, por onde, como partir, primeiro, o ponto inicial que a gente pode ter. E acho que até pode responder até a maneira assim, como a gente deve agir para conseguir, sabe, conseguir os clientes, a gente deve dar cara, ou espera, ou não sei, meio. Olha, eu acho que você tem que dar cara. Mas eu vou falar o seguinte, se juntem em algum lugar, não cada um na sua casa, porque isso não funciona. E eu acho que assim, a gente não tinha dinheiro nenhum. Cada um trouxe seu computador, a gente foi para um lugar que não tinha janela, que não contou a história. Deu certo porque rolou uma sinergia muito forte entre nós quatro. E cada um tinha um talento específico, vamos dizer assim, complementar. Por exemplo, eu ficava focado em desenvolvimento, o Marcelo em gráfico, o Davi em ilustração, e Eva, por exemplo, principalmente no começo, focado em atendimento. O que eu acho que é uma dica que eu daria de verdade, que a gente faz até hoje e dá resultado, tentem criar um case, sabe? Se você, por exemplo, se vocês querem chegar em alguma empresa local, vejam o que essa empresa faz, qual é a campanha dessa empresa, proponham uma outra campanha que vocês acreditem e batam na porta dos caras. Porque assim, a gente já teve um monte de recusa de proposta porque o cliente não entendia o que a gente tinha na cabeça. Depois que a gente começou a falar, foda-se, a gente vai gastar, desculpem. Depois que a gente vai gastar, a gente vai gastar uma semana de parte de toda a equipe, a gente vai assumir esse prejuízo, mas a gente, na hora que a gente chegar no cliente, a gente vai mostrar para ele, o projeto. Claro, não é programado, não é nada tão avançado, mas assim, o layout estava pronto, a arquitetura estava encaminhada, a gente já tinha até texto feito pelo nosso redator. Então assim, tentem criar um projeto, conceito real, sabe? E apresentar para o cara para ele entender o que você pode apresentar, onde está a diferença do seu trabalho. E outra, a gente é do mercado, você sabe, você conhece as coisas que está rolando, você tem visualmente na sua cabeça onde você quer chegar. O seu cliente é leigo. Outra coisa que às vezes o designer se engana demais é falar, nossa, vou te fazer uma coisa incrível, você está enxergando, mas o cara é dono de uma metalúrgica, ele não vai enxergar aquilo jamais. Se você não desenhar para o cara, ele não vai ver. E outra, as portas se abrem pela sua boa vontade. Quando você mostra e fala, caralho, esse cara teve esse tempo comigo, ele quer realmente me vender um negócio. E com o tempo, até hoje, assim, 90% dos nossos clientes são indicação. Os pouquíssimos prospecções que a gente teve no estúdio não funcionaram. Tanto que, para falar a verdade, hoje em dia eu estou muito focada em mídias sociais mídias sociais principalmente porque eu me encantei, estou adorando trabalhar com isso. E com atendimento, porque como eu vou numa reunião, eu não tenho preguiça, eu venho tipo para um cara, né, já contei as histórias aqui, então o cara perguntar se eu faço, eu falo que eu faço. Então existe um processo que se você pular essa etapa, você não consegue. E jamais aquela hipótese de sentar e esperar. Jamais. Né? Porque ninguém acorda, eu falo os seus clientes no Facebook. Por que eu acho legal usar o Facebook como plataforma hoje em dia? Porque todo mundo acorda de manhã e fala, eu vou entrar no site da Hope para procurar uma lingerie. Não, mas ele entra no Facebook e vê o anúncio da Hope, e vê a página da Hope e pode se interessar por comprar alguma coisa. Então, assim, é um exercício e o principal de quem está começando, tanto para trabalhar quanto para abrir o seu negócio, é não ter preguiça. Acho que é o principal, assim. Mais alguma pergunta? Semana passada, Vanessa, um aluno estava falando comigo sobre portfólio, né, que estava mais me perguntando sobre o procedimento de apresentar o portfólio, de deixar o portfólio. Quando ele abriu o portfólio, eu vi uma heterogeneidade tão grande que eu fiquei com receio pela primeira vez. Eu sei que a gente é meio polivalente dentro do curso, pelas disciplinas que tem, mas quando é heterogêneo demais, tem que cortar coisa, né?
O que você fala sobre essa quantidade versus qualidade em alguém que tem tão pouco para mostrar por enquanto, né? Sim, eu via que o aluno estava querendo mostrar vários trabalhos, mas aí essa heterogeneidade mostrava certa falta de estilo. Eu sei que quem tem estilo é o cliente, não é o fornecedor. Então. Mas o que te fala nessa hora para o aluno que tem que colocar algumas coisas de fora? Eu acho que tem dois lados. Um, vocês conseguirem, até porque vocês têm know-how para isso, ou apontar o que é ruim e mandar tirar. Entendeu? Porque às vezes o cara quer mostrar volume e tem 5 trabalhos bons, o resto é tudo ruim. Fala, então, esses aqui não estão maduros o suficiente para você mandar. Às vezes o cara tem um trabalho bom, e aquilo que eu falei lá no início, mas ele tem um sketchbook muito bom, ele desenha coisas bem legais, ele tem ideias, às vezes textos, então assim, é legal mandar. Agora, organizar o portfólio, não precisa mandar 80 trabalhos, e assim, se mostrar a variedade, essa variedade for consistente e boa, pode mandar. Agora, se, como você falou, tem muita coisa que podia ser limado, que não ia levar a lugar nenhum, ou que está muito parecido com o que já fizeram, etc., eu seria mais objetivo, assim, dá mais resultado. A gente recebe portfólio lá todo dia, uns 5, 6, eu olho todos. Muita gente manda muita coisa comercial. Acho que no começo, o que as agências de estudos estão procurando é criatividade. Não interessa que você desenhou um cachorro com cabeça de lâmpada. Foda-se. Manda. É isso que o cara quer ver. O cara quer ver você fora da curva, não que todo mundo faz igual. Eu vou falar isso porque eu cometi esse erro. O primeiro site do coletivo, lembra, Fábio? O Davi, meu sócio, fez uma ilustração de uma bailarina maravilhosa, com uma camiseta caindo e ela estava com o peito de fora. E aí a gente colocou na home do site. Eu lembro que a gente ficou uns 3 dias discutindo, porque eu falei que ia espantar todos os clientes. E eles ficaram, não, acho que é legal, é um trabalho bonito, mostra. Bom, a gente recebeu elogio de todos os clientes, porque era um trabalho diferente, não era comercial, que era uma coisa bonita. E a gente tinha uma navegação que a gente criou, que o cara não podia chegar no portfólio, porque o portfólio ainda era muito fraco. Então a gente procurou usar todas as nuances do trabalho para poder mostrar o que a gente queria passar, e não o nosso portfólio que era ruim. Então, realmente, às vezes tem 200 trabalhos, eles são muito iguais a tudo, é melhor manda um, faz muito mais efeito. E outra coisa importante, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem mandar e-mail, descubram para quem vocês estão mandando, o nome da pessoa, ou quem trabalha no coletivo, todos os lugares têm os nomes da gente. Oi, Vanessa, tudo bem? A gente queria mudar meu trabalho, por que você quer trabalhar lá? O que aquele lugar tem para agregar? Porque assim, eu recebo um link, às vezes. Segue um link. Quando é assim, eu deleto. Desculpa falar isso para vocês, porque eu acho tanta falta de educação. E outra, confira o português. Eu sei que eu falo palavrão pra caramba, mas quando eu vou escrever um e-mail, eu leio, releio, vejo se está certo. Porque sabe o que parece, para quem está do outro lado? Você está, tipo, cagando. Você pegou um e-mail em 3 segundos, mandou e falou, vou mandar esse lugar aqui também. Então, para que eu vou ter um cuidado com você se você não tem o menor cuidado comigo? Entendeu? Então, assim, é bom e faz bem fazer isso com as pessoas, assim como todos os portfólios que eu recebo, a grande maioria eu respondo quando é pessoal para mim e quando vem para o nome do estúdio. O pessoal do coletivo, quando vem para o Fábio, eu encaminho. Agora, quando vem link encaminhado, eu realmente não faço a menor questão de abrir. Que grossa. Oi. Eu tenho algumas perguntas, então sejam rápidas. Sim, senhor. A primeira pergunta como vocês têm, qual o critério de vocês, por exemplo, eu vou usar Flash, ou vou usar HTML5, ou vou usar After, ou vou usar... o que eu tenho que, por exemplo, do web, o que eu vou usar para tal animação? Qual o critério de vocês? Depende de briefing, na real. Não tem uma resposta. Não tem uma resposta, cara. É isso. Se você quiser um game que seja muito interativo, é lógico que eu vou propor um Flash. Mas se for uma coisa que tem um inventário básico, eu consigo fazer HTML5. Depende do alcance, aonde você quer veicular, tem uma série de variáveis que mudam essa resposta. Prazo. Como vocês controlam o prazo do cliente, como processado, assim? O prazo é controlado hoje tudo em cima de hora. A gente sabe calcular quantas horas cada profissional vai gastar para fazer o seu trabalho, tanto em criação, arquitetura, programação, redação, qualquer uma das frentes. Então, os atendimentos dos chefes de cada equipe
prevêem quantas horas cada profissional vai gastar. Isso vai para uma planilha que a gente montou no financeiro que chama Homem Hora, e ela tem um equivalente ao custo casa, mais o valor desse profissional de acordo com o salário que ele está recebendo. Essas horas são computadas e a gente trabalha com uma margem de lucro embaixo, dentro da nossa expectativa de quanto a gente acha que aquele projeto vale. A gente mexe essa margem de lucro de acordo com a nossa expectativa e de acordo com o nosso feeling mesmo, que infelizmente veio só com a experiência. Nos primeiros anos era uma droga fazer orçamento. A gente não sabia quanto cobrar, a gente cobrava muito pouco porque tinha medo de recusa e muitas vezes a gente se fudia virando e só tomava prejuízo, mas entregava o trabalho. Com relação a isso, se eu tiver que dar um conselho, cara, só tem um: não fure o seu cano com o cliente. Tipo, se você tiver que atrasar por qualquer motivo, mesmo que seja por alguma questão tecnológica, do ambiente, servidor, contratação de domínio, que seja, avisa o cara com pelo menos uns 3 a 4 dias de antecedência, monta o cronograma e planeja com ele, siga, tenha muito respeito por isso, porque a maior parte dos trabalhos que vieram do mesmo cliente, tipo, a gente fez um trampo, depois o cara voltou, foi porque a gente teve esse compromisso. Referência, sim. Vocês têm referência? Não é para ser rápido? Não, depende de cada um. Nosso dia a dia, cinema pra caramba, artista plástico, a gente gosta de tudo, a gente não tem nenhum tipo de preconceito. Da coisa mais naif, mais tosca, a coisa mais legal, a gente não para de estudar, a gente vê farm pra caramba, a gente vê um monte de referência. Agora no coletivo a gente está colocando os links que a gente gosta. E assim, não parar de ver o que está acontecendo, desde a galera mais das antigas até o pessoal mais jovem, é o tempo inteiro estudar. Hoje em dia com a internet a gente compra menos livro, a gente comprava muito livro. Aí hoje em dia a gente já faz mais pesquisa e tal, e um fica mandando para o outro link, isso não pode parar, nem um segundo. Só isso? Eu que agradeço. Primeira vez que eu vi vocês palestrando, acredito até que foi a primeira vez que vocês palestraram no Morumbi em 2005. E vocês já estavam começando o coletivo e mostrando diversos projetos, e eu estava assistindo e falei, cara, quero chegar aí. E aí eu queria perguntar para vocês, de tudo que vocês já fizeram, se tem alguma coisa que vocês ainda não fizeram e estão estudando fazer. Já fizeram game, ilustrações, muro, aplicativo, tem mais alguma coisa? Tipo, a gente é o portfólio que é milhão de coisas, né? Que vergonha. Na verdade, todo dia aparece uma coisa nova. Cada dia aparece uma coisa nova. Agora, por exemplo, esse projeto de game virou um braço que a gente quer criar no estúdio só para trabalhar com gamificação, esse tipo de coisa, porque a gente percebeu que, assim, a gente fica muito empolgado, eles são fanáticos por videogame. O Fábio, por exemplo, instalou uma porra de um joguinho do Simpson agora que ele fica psicando o dia inteiro, montando cidadezinha. Parece que ele tem 10 anos de idade. Às vezes eu estou numa reunião com ele e fica, sobe uma moedinha que ele ganhou, e ele tem que naquela hora comprar uma casinha. Tipo, então isso é uma coisa legal para que a gente está aprendendo. Uma coisa que o Fábio acabou de falar para mim, é verdade, 3D, por exemplo, a gente trabalha muito pouco, o meu sócio Davi é louco para aprender a mexer com 3D. 3D e som. Som. Sonoplastia. Sonoplastia. A gente só parceiro. A gente não acha. Mesmo para motion, a gente sempre teve algum parceiro de 3D, nunca a gente desenvolveu lá dentro. E a gente quer desenvolver. A gente não acha que isso. A gente não tem vergonha de dizer, nossa, a gente fez esse som, ficou uma bosta. Ficou ruim, o outro fica mais ou menos, o outro fica médio, o outro fica bom, o outro ficou do caralho. Tipo, é isso, entendeu? A gente acha que a gente tem que ficar se desafiando, e até porque estamos todos aqui na faixa dos 30, ou seja, já estamos sendo engolidos pela nossa galera que vem aí. Esse pessoal que está aqui assistindo, a gente vai engolir a gente. E essa troca pra gente é muito importante. Então eu zoo, mas eu não ligo dele brincar com o joguinho. Eu acho bom. Porque quando a gente vem um cliente e pede um negócio, a gente sabe do que o cara está falando. E aí a gente vai lá e faz uma proposta mais legal, assim. Então, assim, o que você imaginar, a gente vai querer fazer. A gente faz. Oi, meu nome é Felipe. Desculpa. E, assim, na última aula que a gente teve de TG, né, filha? Meio que, assim, a gente teve um bate-papo sobre o que é o design brasileiro, algo assim. E eu percebi assim bastante, até eu mesmo conheço
ou até ilustrador assim, brasileiro. O que vocês acham disso? E vocês curtem bastante o design brasileiro ou vocês procuram mais referência de fora? A aula foi sobre conversar sobre a cara do design gráfico brasileiro. Se existe, como é que não é. Eu acho legal a sua pergunta, porque a gente tem muito amigo que trabalha com design e teve até um slide aí da apresentação que falava sobre concorrência e tal. A gente nunca teve muito esse lance de ver o mercado nacional como uma ameaça pra gente, sinceramente. E nunca foi por falta de competência, na real, cara. A gente tem amigos em todo o Brasil, a maior parte deles foi criada assim, vindo da palestra em evento. São pessoas que têm um talento excepcional, o design brasileiro é fudido e a gente busca referência lá fora e muito aqui dentro também. Deixa eu falar, sabe o que eu acho mais legal? Que agora começou a aparecer uma identidade no design brasileiro. Eu posso citar aqui Filmorama, AP303, Visorama, Estúdio Alice, de Chapecó. Tem o pessoal de Londrina, que me sumiu o nome agora, que também são super gente fina. Tem uma galera que começou na faculdade, boy band, brincadeira. Tem uma galera que surgiu na faculdade e começou a trabalhar. Eu acho que o mais legal é realmente não copiar, seguir tendência, ter um estilo mais legal, acho que faz parte. Mas assim, tem Rico Lins, que é das antigas, tem o Vovô, né, que eu brinco, que é das antigas, que é uma outra escola. Mas assim, respeito super. A gente foi fazer uma palestra no NB, o ano passado, retrasado, eu pedi para tirar foto com ele. Tipo, sou fã, o cara criou a marca do Itaú. Tá meio distorcida, que o Itaú não escute. Itaú quer dizer pedra preta, é outra coisa, e o cara agora é laranja e azul, não tem porra nenhuma a ver. Toda palestra que ele vai xinga o Itaú até não poder mais. Pô, isso é legal, entendeu? É uma outra era, o cara mesmo, tipo, Bauhaus, entendeu? Né? O tiozinho ajudou a criar Bauhaus aqui, revolução industrial, ele é demais, né? Ele é muito mal-humorado. Um dia você queria que ele é mal-humorado. E é legal, assim, as referências. Mas como o Fábio falou, a gente não tem preconceito. Eu vejo fora, vejo dentro, vejo Argentina. Se vocês conhecem um evento chamado Trimarte, na Argentina, todo outubro acontece. Quando a gente palestrou, eu falei que tinha 5.000 estudantes. É um puta intercâmbio legal. Além do E-Design que acontece no Brasil, então você teve em Manaus. Então, eu acho que assim, design brasileiro, você não precisa desenhar arara e mico-leão dourado para ser design brasileiro, entendeu? Isso existe um pouco essa confusão. Mas essa galera jovem que está surgindo, experimentando que nem a gente, é legal porque experimenta. Acho que o básico é isso. Mais alguém quer fazer pergunta? Oi, nome é Matheus. Nós sendo que a gente é de uma empresa de web, né, e a gente sofre bastante com a questão assim, dos clientes, bipolaridade. Então o cliente vai, ele aprova o layout, está tudo bonito, tudo lindo, na hora que está praticamente pronto o site, então tem como mudar a fonte, não pode mudar a cor, o logo. A gente sofre muito com isso e às vezes o projeto está para durar, sei lá, um mês, acaba durando 2, 3 meses, que vai e volta, vai e volta. Eu queria saber como vocês lidam assim com o cliente. Chegar e falar, não, é isso, no final, acabou. A gente dá uma chorada, né, também, no caso. Mas o que acontece é que a gente criou mecanismos, principalmente porque a área do Fábio era muito afetada por conta disso. O projeto estava todo aprovado, entrava em programação, o cara começava a alterar. Então o que a gente fez? Vou te dar a dica, hein, faça isso. Todas as etapas são aprovadas. Primeiro o texto, depois o layout. Quando vai o layout, a gente faz um zip com todas as telas e com um termo dizendo, a partir desse momento as telas não podem ser alteradas, porque se tiver alteração vai haver custo. Você falou custo, meu bem? Acabou o seu problema. E daí entrou em programação, o cara fala assim, não, mas eu queria alterar a fonte sem caminho e meio. Ah, mas eu queria sem caminho e meio. Ah, mas eu queria sem caminho e meio. Acabou. Ninguém altera mais nada. É óbvio que existem exceções. Então aí que vem pro jogo de cintura. Puta, esse cliente é muito bom, sempre pede trabalho pra gente. Fica com cestas horinhas, vamos alterar a fonte, vamos alterar a foto. Mas em projeto grande, que a gente começou a pegar uns, mundial que o Fá comentou, que é tesoura, aí tem Impala, aí tem o cutelo da Hércules. Quando a gente pegou os jobs da Mundial, a gente percebeu que se a gente não fizesse isso, a gente ia falir. E eu posso te falar que tem o trabalho da Mundial que está com a gente há 1 ano e o marketing da Mundial não consegue aprovar, não consegue resolver entre a diretoria e o trabalho está parado sem fazer upload. E aí, quando voltar, eu vou cobrar, porque o combinado foi que o
processamento tinha 30 dias de prazo. Então, assim, isso é assim, muito importante. A gente também não fazia isso no começo, porque a gente morria de medo do cliente falar, como vamos fazer? Eles não fazem isso, viu? Eles ficam com você. Quando você mostra a segurança, eles começam a te respeitar. Se você começa a ceder, é que nem namorada e namorado. Entendeu? Quando você começa a ceder para tudo, perde a graça. Tem que ser difícil, gente. Cara, duas coisas adicionais. Arquitetura de informação. Ajudar muito o cliente a entender um pouco, quer dizer, aí tem um lance que você falou da bipolaridade e até onde a cabeça do cliente vai te alcançar. Se o cliente não conseguir entender o trabalho de arquitetura de informação, a outra dica que eu dou é a gente faz a apresentação em HTML para todos os layouts. Então, o que é isso? Eu apresento, é um JPEG mesmo. Eu coloco o JPEG dentro do navegador, 100%, para ele ter a noção real da dimensão do site dele no navegador. Então, ele vai abrir na casa dele, ou seja, não vai ter problema do tamanho do monitor e da resolução dele, ele vai ver 100%, que é um grande problema, principalmente com relação à tipografia. O cliente via a fonte no tamanho que ele abriu, na hora que via no site, ele viu que estava diferente. Então, essas apresentações HTML ajudaram bastante a gente a provar o cara vendo o site, mesmo sem poder clicar nada, todas as telas. Ele pergunta se não dá para clicar, tá? Vai perguntar. Não funciona. E para cliente maior, a arquitetura de informação é fundamental. Esse projeto aqui no Mundial a gente tinha mais de 2.000 produtos. Tinha uma navegação do catálogo, tinha faqueiro, de faqueiro a coisa de cutícula. E a particularidade para descrever de um universo a outro era fodida pra gente, entendeu? Então o arquiteto de informação fez um trabalho em cima disso antes da criação se envolver. A gente aprovou tudo para o cliente muito antes. Quando ele pediu a alteração porque achou que podia ser melhor, aí a gente voltou nesse ponto e falou, ó, naquela etapa a gente te explicou todo o processo, agora eu vou mensurar novas horas para fazer essa alteração que você está me pedindo e vou te passar um orçamento à parte. E outra coisa de acabou quando o site é muito grande, você joga o conteúdo para o cliente organizar. Se vai ter ferramenta de admin, ou seja, se o cara vai administrar, você fala, você tem 2 orçamentos, o que você vai colocar o conteúdo e o que ele vai colocar o conteúdo. E aí você dá um desconto. Porque qual o maior problema do cliente? Além da bipolaridade de não saber passar briefing, né? Não fala português, não fala a sua língua, aí existe o problema do conteúdo super desorganizado, o cara quer que você entenda o conteúdo da empresa dele. Desculpa, isso não vai acontecer. Já deixa isso bem claro na primeira reunião. O conteúdo é problema seu. Entendeu? E aí você já tem metade dos seus problemas resolvidos. Sorte, hein, amigo? Tamo junto. Mais alguém? Não? Então, beleza. Vanessa, Fábio, eu só tenho que agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Esperamos vocês daqui a 2014. 2014 na Copa também, hein, gente?